Isso é muito frequente, né, Marcelo? As pessoas não saberem, até os profissionais de saúde, os médicos que não estão atentos para isso, acabam confundindo, né, os sintomas por serem realmente inespecíficos. São sintomas semelhantes a uma infecção viral ou a dengue, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Infelizmente, na última semana temos visto aí o aumento do número de casos de febre maculosa aqui na região de Campinas. E para falar sobre o que é a febre maculosa e demais sinais e sintomas, eu convidei aqui a doutora Valéria Almeida. Muito obrigado, professora. Obrigada a você pelo convite, Marcelo. A Valéria é coordenadora responsável pelas informações estratégicas em vigilância em saúde da Prefeitura de Campinas e vai nos ajudar a explicar o que é a febre maculosa. Bom, a febre maculosa ela é uma doença infecciosa aguda, né, causada por uma bactéria que chama Rickettsia ricketts. Tem uma outra bactéria também que chama Rickettsia park que pode causar essa doença. Então ela é uma doença que tem evolução aguda, febril, né, e que ela tem uma letalidade muito grave. Bastante frequente nessa região aqui, né, porque a gente tem um ecossistema que propicia que a gente tenha muito carrapato, né, que a gente chama popularmente de carrapato estrela, que é o Amblioma sculptum, né, e esse carrapato ele tem essa característica de possuir essa bactéria que causa essa doença. Tá. Todo carrapato possui a bactéria? Então, não é todo carrapato estrela que possui a bactéria. Na verdade, nos estudos de campo, onde se coleta o carrapato e vai investigar quantos estão infectados, apenas 1% contém a bactéria. Né? E o que ocorre é que a gente tem uma quantidade muito grande de carrapatos, né? E esses carrapatos, na verdade, eles parasitam as capivaras, né? E acabam infectando as capivaras, e essa capivara, quando ela adquire a rickettsia, ela não adoece. E outros carrapatos que estão ali, se um carrapato passa a rickettsia para a capivara, os outros carrapatos, na hora de parasitarem a capivara, vão adquirir a rickettsia também, né? Então, a capivara, ela funciona, na verdade, como um amplificador de amplificar, né, a rickettsia no meio ambiente através dos carrapatos. Entendi. E qual que é a forma que ela é transmitida para os seres humanos? Para os seres humanos, o ser humano não passa de um ser humano para outro, né? Isso é uma dúvida que às vezes surge. Então, não existe transmissão de uma pessoa doente para outra pessoa, né? Então, a pessoa só adquire a infecção se ela for picada por um carrapato que esteja infectado com a rickettsia, né? Então, ela tem que ser picada por esse carrapato e esse carrapato tem que ficar pelo menos 4 horas ali sugando o sangue da pessoa para poder inocular a rickettsia. Se for menos tempo que isso, não há infecção. Então ele fica grudadinho 4 horas e daí que ele transmite? Exatamente, no mínimo 4 horas. No geral, os carrapatos, eles parasitam, né, o ser humano e eles ficam horas, né, ali parasitando. Ou ele introduz o aparelho bucal dele lá e ele se fixa muito bem, né, na nossa pele, e isso realmente acaba sendo um problema porque às vezes é até difícil de tirar e dependendo da fase do carrapato, né, porque na verdade esse carrapato em todas as fases de maturação dele, né, que vai desde a fase de larva, ninfa até a fase adulta, ele pode transmitir a rickettsia. E nas fases mais jovens ele é muito pequeno. E muitas vezes a pessoa não vê que está com carrapato. E você não sente nem a picada, nem nada. Dependendo da pessoa, no geral os carrapatos adultos, eles fazem um processo inflamatório bem importante, né? Quando você é picado. Mas os micuins, que a gente chama popularmente, né, que são aqueles carrapatos que têm o tamanho da cabeça de um alfinete, às vezes eles não causam muito processo inflamatório no local da picada, então a pessoa não percebe. Entendi. Né? Isso que é um outro problema. Então aí o carrapato vai ficar mais de 4 horas ali na pele da pessoa, parasitando ali e injetando também a bactéria rickettsia na circulação da pessoa. E aí, a partir desse momento que eu fui infectado, fiquei ali 4 horas, quais são os sinais e sintomas que vai aparecer na pessoa? Então, isso é bastante importante porque, na verdade, só 1% dos carrapatos são infectados, então isso eu acho que é uma coisa que eu gosto de frisar, que não é necessariamente porque a pessoa achou um carrapato nela, né, que ela vai ficar
com febre maculosa, né? Então, assim, a partir do momento que uma pessoa tem o carrapato, sofreu infestação pelo carrapato, pode demorar até 14 dias para aparecer algum sintoma, que é o período que a gente chama de período de incubação. Então, entre o momento que adquire a infestação, né, e a bactéria entra na circulação sanguínea, pode demorar até 14 dias. A média é em torno de 5, 6 dias já começa a manifestar sintomas, mas tem pessoas que começam a manifestar sintomas mais tardiamente. Tá. E quais são esses sintomas principais? Então, o principal, como é uma doença infecciosa, né, o principal sintoma sempre vai ser a febre, né? O paciente começa com um quadro, primeiro, de dor de cabeça, né? Uma dor no músculo, uma dor muscular, né? Um mal-estar, acompanhado de febre. Pode ter náusea, enjoo, né? Pode ter episódio de diarreia, é menos frequente, mas pode acontecer, né? Mas são sintomas geralmente muito inespecíficos, né? Então, é um quadro de febre, com dor no corpo, dor de cabeça, então são sintomas muito inespecíficos. E aí, depois de 2, 3 dias com esses sintomas, começam a aparecer as manchas vermelhas no corpo. Como você explicou, esses sintomas são muito inespecíficos, né? E como que eu vou saber se, por acaso, eu tenho febre maculosa? Isso é muito frequente, né, Marcelo? As pessoas não saberem, até os profissionais de saúde, os médicos que não estão atentos para isso, acabam confundindo, né, os sintomas por serem realmente inespecíficos. São sintomas semelhantes a uma infecção viral ou a dengue, né? Então, eles são muito inespecíficos, né? Por isso que a gente tem recomendado, sempre foi uma recomendação, de que as pessoas informem que frequentaram uma área, né, com risco para febre maculosa. Do mesmo jeito que a gente orienta os profissionais médicos que sempre que tiver frente a um caso de um quadro inespecífico, que o paciente tem febre, tem dor de cabeça e não tem o que a gente fala, um foco aparente, um local de infecção aparente, não tem infecção de ouvido, nem de garganta, nem infecção urinária, nem pulmão, não aparece um quadro onde estaria justificando aquele quadro infeccioso, que se pergunte, né, para o paciente se ele frequentou áreas que seriam áreas de risco para a febre maculosa, né? E o que são áreas de risco para a febre maculosa, né? Na verdade, são todas as regiões que, se a pessoa for num local que tenha gramado, que tenha mato, grama e que seja próximo a cursos de rios, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está aqui em Campinas, numa região, Campinas, Piracicaba, que tem muita chácara, né? Tem muita chácara que termina no rio, né? Então, esses locais têm o risco da capivara ter passado por ali e com carrapato, esse carrapato ter ido para grama e aí ser um lugar que esteja infestado com carrapato, sendo que tem apenas 1% dos carrapatos acabam infectados, né? Qual que é a vida do carrapato? Quanto tempo ele dura? Ele dura 1 ano o ciclo dele. Nossa. Então, é quase 1 ano que dá o ciclo de maturação do carrapato, né? Ele vai várias fases, que ele vai do crescimento dele, né? E uma coisa é que a rickettsia, o carrapato transmite a rickettsia através do ovo. Né? Então, assim, o carrapato ele tem a capacidade de transmitir para a próxima geração a rickettsia também, ainda que a rickettsia possa levar à morte do carrapato. Mas antes dele, ele adoece por causa da rickettsia, mas antes de adoecer, ele acaba infectando alguém. Né? Então, uma pessoa que tem esses sintomas, é importante que ela conte para o profissional de saúde que ela frequentou uma chácara, uma fazenda, um pesqueiro, um parque, esses lugares, porque daí o profissional de saúde pode avaliar se o quadro clínico dela é compatível ou não com febre maculosa. Porque aí, atuando, ele vai poder fazer porque existe medicamento. Lembrar que a febre maculosa ela é uma doença tratável com antibiótico, né? É um antibiótico até de baixíssimo custo, que se toma por via oral, né? É uma doença que a gente fala que tem um tratamento ambulatorial, a pessoa não precisaria internar, ela acaba só internando quando ela complica. E ela só vai complicar se ela não tratar precocemente. Então,
tem diversos estudos que já mostraram que o tratamento até o 3º dia de início dos sintomas diminui muito a chance de a pessoa complicar e virar um caso grave que precisa de uma internação em UTI, por exemplo, né? Tá. Por que a doença, a febre maculosa, tem uma letalidade tão... Além do problema dos sinais e sintomas ser confundíveis com outra doença, o que ela causa na pessoa que leva à morte? Ela é uma doença gravíssima, né? Porque na verdade ela causa uma vasculite, que a gente fala, uma inflamação nos vasos, né? Tá. No endotélio vascular. Então é uma doença sistêmica, né? Sim. Porque a gente tem vasos sanguíneos em todos os órgãos. Então ela causa um processo, uma vasculite sistêmica grave que leva a um quadro de choque, né? A pessoa vai perdendo sangue, é isso? Pode ter até perda de sangue, mas você tem isquemia, né? Também, então você tem perda da função. Sim. Da perfusão de todos os órgãos, né? Sim. Então você começa a ter perda de perfusão sanguínea no rim, né? Então você começa a ter alteração renal, insuficiência renal, você leva choque, você começa a ter perda de perfusão de dedos, mãos. Tem pacientes até que sobrevivem a quadros graves de febre maculosa que precisam fazer amputação de dedos, né, das mãos ou dos pés por causa dessa vasculite. Tá. E ela tem tratamento, mas tem também vacina? Infelizmente ainda não, né? Infelizmente, mas aí é uma proposta, né, de uma linha de pesquisa interessante, né, para quem queira procurar isso. Ainda não temos vacina disponível para ela. Então hoje o recado é como podemos nos prevenir dessa doença? Então, como podemos nos prevenir, né? Sabendo que nessas áreas há esse risco, sabendo que o carrapato precisa ficar 4 horas, no mínimo 4 horas parasitando, né, para a pessoa se infectar. O que é importante? Quando você frequenta essas áreas, né, que as pessoas, ao sair dessas áreas, façam uma inspeção no corpo quando chegam em casa, né? Principalmente crianças também, né? Eu gosto sempre de contar uma história. Eu tenho uma filha, né? E a minha filha era escoteira e ela fazia escotismo numa área de transmissão de febre maculosa. Certo. Ia no mato, acampava. Eu nunca deixei que ela fizesse nada disso. Mas toda vez que ela ia, chegava em casa, eu pedia para ela tirar a roupa, eu examinava ela inteirinha e via se não tinha nenhum parasita, se não tinha nenhum carrapato que estivesse parasitando ela, né? Então, eu acho que é importante as pessoas terem essa consciência. Eu falo assim, ó, do mesmo jeito que a gente anda em estradas extremamente perigosas que morrem pessoas todos os dias, né, na nossa região. Mas a gente usa cinto de segurança, né? A gente, quando vai viajar por uma estrada perigosa, a gente vê se o carro está preparado. Então, isso que eu acho importante, que eu acho que a melhor coisa que a gente possa fazer é a consciência de todo mundo saber que está com risco. E sabendo que foi nessa área, se nos próximos 14 dias manifestar algum sintoma, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, procurar atendimento médico. Legal. E agora tem as perguntas ali dos nossos alunos aqui para a professora. E a primeira é com a Luísa Vitória. Bom dia, eu sou aluna de medicina aqui da Mandic e eu gostaria de saber se o carrapato que transmite febre maculosa é o mesmo carrapato que pega em cachorro. Não. O carrapato da febre maculosa é o carrapato estrela, né? Na região de Campinas é o carrapato estrela, existem outros carrapatos, mais 2 tipos de carrapatos que causam febre maculosa, mas aí é na região do litoral de São Paulo e na capital, mas não é o mesmo carrapato comum do cachorro, né? Então é importante que as pessoas saibam que não é aquele carrapato do cachorro que anda, que sobe parede. Esse carrapato estrela ele fica mais parado e ele parasita principalmente capivaras e cavalos na nossa região. Legal. Obrigado, Luísa. E a próxima é a Nayane, que enviou a pergunta dela. Eu gostaria de saber, aos primeiros sinais e sintomas, que tipo de tratamento ou médico o paciente deve procurar. Então, aquela pessoa que frequentou uma área que a gente considera área de risco, né? E apresenta nos 14 dias após isso febre, dor no corpo, dor de cabeça e não tem nenhuma causa, nenhuma infecção que esteja justificando esses sintomas, deve procurar atendimento médico e relatar para o médico que frequentou essa área, né? Dos casos de febre maculosa, 40%
negam ter sido parasitados por carrapato, né? Então, mesmo aquelas pessoas que foram em áreas, não viram o carrapato, mas podem ter adquirido a rickettsia. Legal. Muito obrigado, Nayane, pela pergunta. E é isso, pessoal. Nesse Mandcast de hoje, a professora médica infectologista Valéria Almeida trouxe aqui essas informações muito valiosas sobre a febre maculosa, que voltou agora a apresentar casos, infelizmente, de mortes aqui na região de Campinas. Por isso fica aqui todos esses alertas e todas essas dicas que a professora passou. Lembrando que ela é também coordenadora da área de informações estratégicas de vigilância em saúde, mestre em saúde coletiva, professora da Faculdade de São Leopoldo Mandic, e trouxe todas essas informações para vocês, tá bom? O importante é, se você tem alguma dúvida, sempre coloque todas as informações para o médico que está te atendendo. Espero que tenha sido útil para você essas informações. Muito obrigado, professora. Obrigada a você, Marcelo, pela oportunidade. Se você gostou do nosso Mandcast, você já sabe, um like, ó, nessa nova estrutura vale 2, hein? Vale 2 likes e até a próxima. Um abraço.